Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre botânica, reino vegetal ou plantae. Tá? Da apostila 2 ainda, né? Agora nós vamos começar esse assunto, tá bom? Vamos lá então, só que vai ser rapidinho. Vejam bem, moçada, os vegetais terrestres, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, como vocês já viram lá no segundo ano de vocês, né? Se originaram das algas verdes, das clorófitas, que tinham um corpo formado que era um talo, lembra ou não? Uma organização muito simples. Agora, a gente começa então, a partir desse risco em vermelho, a perceber que daqui em diante todos os vegetais terão embrião e terão arquegônio e anterídeo. Né? Já sabia o que é isso? São estruturas reprodutoras. Quando das briófitas pulam para as pteridófitas, aí surge um esporófito dominante, já vão ver o que é isso. Vasos condutores, que é o xilema e o floema, folhas, caules verdadeiros, raiz, folhas e caules verdadeiros. Quando a gente vai para as gimnospermas, a evolução presenteia as plantas com sementes e com grande crescimento. Tá? Surgem as sementes, surgem as flores, não vistosas, mas surgem as flores, porém não surgem frutos, ainda aqui não tem fruto. O pinhão que o pinheiro dá, né, não é fruto, é semente. E nas angiospermas, aí sim, surgem as flores vistosas, como da rosa, por exemplo, e também os frutos, como nós conhecemos. Então, notem que de briófita até angiospermas, todas são possuidoras de embriões, daí o nome embriófitas. De samambaias, pteridófitas, até angiospermas, todas possuem xilema e floema, que são vasocondutores de seiva. Né? São plantas vasculares ou traqueófitas. E gimnospermas e angiospermas possuem sementes, são espermatófitas. Espermatófita tem semente. E somente as angiospermas possuem frutos, por isso angiospermas. Bom, aqui um outro esqueminha mostrando que as plantas terrestres vieram das algas verdes, as clorófitas, né? Ou clorofícias. E aí aqui um quadro interessante que cai sempre no vestibular. Nessa comparação aqui, veja que ele pôs um musgo, uma samambaia, um pinheiro e uma planta frutífera qualquer. Notem que as plantas são formadas por duas partes que se intercomunicam. A primeira parte chama-se gametófito, que é uma planta que faz gameta. A outra parte da planta vai fazer o esporo, chamado de fase esporofítica, planta que faz gameta. Notem que todas têm isso, ó, gametófito, esporófito, gametófito, esporófito, gametófito, esporófito. O que dá para notar também é que com o passar da evolução, o gametófito vai diminuindo de tamanho, até se transformar em pouquíssimas células nas angiospermas. Então, a tendência do gametófito na evolução é diminuir de tamanho. Ao passo que o esporófito, que começa pequeno nos musgos, né, ele vai aumentando aqui. Aqui é só essa hastezinha, essa cápsula aqui. Depois já são as folhas de uma samambaia, as suas raízes. Né? Nas gimnospermas, é aquele caule enorme dos pinheiros, os ramos, as folhas. E nas angiospermas, é praticamente a planta toda. Então, com o passar da evolução, o esporófito aumenta de tamanho. Isso está bem claro aqui na planta, aumenta de tamanho. Tá? Guarde bem essa relação, tá bom? Bom, as plantas são divididas em dois grandes grupos. A das criptógamas, cripto quer dizer oculto, escondido, gamos quer dizer união, ou seja, a união, o sexo é feito de forma, a reprodução, desculpe, é feita de forma escondida, ou seja, sem semente, não tem flor, não tem, a flor é o órgão reprodutor máximo das plantas, né? E então, quando tem flor, os órgãos sexuais estão expostos, estão visíveis, o que não é o caso aqui. Então, essas plantas não têm flores, não têm sementes, e quem são elas? São as samambaias, as pteridófitas, e os musgos, as briófitas. No entanto, já o outro grupo, chamado de fanerógamas, possui a reprodução, a união, né, com flor, com algo que aparece. Então, aqui surgem as sementes, vai ter a polinização, vai ter semente, né? E também vai ter, em alguns casos, o fruto. Então, gimnospermas e angiospermas, ambas têm sementes, né? Fruto, quem vai ter é angiosperma. Flor, quem tem flor? Flor, gimnosperma e angiosperma. Só eu nunca vi flor no pinheiro. Pois é, que a flor é feia. A flor não é vistosa, mas gimnosperma, pinheiro, também tem flor, viu, moçada?
Agora, as flores vistosas são das angiospermas. Bom, vamos falar um pouquinho das briófitas, então. Briófitas, o principal representante sempre, os principais são os musgos, né? Tá aqui um musguinho aqui, depois vamos ver ele de verdade como que ele é. Esses musgos gostam de sombra e água fresca. Eles vivem onde tem bastante umidade e bastante pouca luz e bastante umidade. Geralmente assim, quando a gente encontra uma cachoeira, um rio, onde a água respinga bastante nas margens, a gente vai ver aquele ambiente meio esverdeado e liso. Aquilo tudo é musgo, basicamente musgo, né? Tem um pouco de alga no meio, claro, mas a maior parte é musgo. Quando chove, algumas árvores nos seus troncos também ficam verdes, não ficam? Aquilo é musgo também. Então, olha aqui as características gerais. Vegetais de pequeno porte, né? Não possuem vasos condutores de seiva. Isso aqui é a grande pergunta do vestibular. Não possuem vasos condutores de seiva, ou seja, não tem xilema e floema. São avasculares ou atraqueófitas. O corpo delas é muito simples, tem estruturas que lembram raízes, caule e folhas. No entanto, como não tem xilema e floema, nós não podemos denominá-los assim. Então, o que seria raiz, vamos chamar de rizoide. O que seria caulo, cauloide, o caule, né, cauloide, e o que seriam as folhas, filoides. E aqui está um grande problema, porque por serem avasculares, vocês concordam comigo que o transporte da seiva tem que ser feito célula a célula de forma muito lenta, e isso muitas vezes demora para chegar o nutriente nas partes mais altas da planta, o que impossibilita o crescimento delas em altura. O transporte da seiva é muito lento, não nutre com eficiência, então não há como crescer. Tá? Isso justifica o pequeno porte das briófitas. Tudo bem ou não, moçada? Bom, olha aqui de verdade como que é. Ó. Então aqui essa parte verdinha das briófitas, isso aqui é uma planta só, viu? Ó, essa parte amarelinha e verdinha é uma coisa só. A parte de baixo é o gametófito. A parte de cima é o esporófito. O esporófito só surge na época da reprodução e depois desaparece. Por isso que nas briófitas, quem domina, quem fica lá o tempo todo vivo é o gametófito. O esporófito só surge para a reprodução. Beleza? Aqui já falei e tal, já falei do transporte da seiva, então vamos para frente. Olha aqui, ó, bonitinho. Aqui embaixo o gametófito, a parte duradoura, a parte verde, né? Que tem filoide, cauloide e rizoide. E aqui o esporófito com uma haste, uma cápsula lá dentro são feitos os esporos, daí é o nome esporófito, né? Notem aqui o ambiente úmido e notem essa gota d'água que está aqui do lado dessa cápsula e vai levar junto com ela quando ela cair. Aqui vão sair dezenas, até centenas de esporos com uma gota d'água. E isso vai disseminar os esporos na natureza, formando novos gametófitos. Vamos ver daqui a pouquinho. De um esporo surge um gametófito. Tá? Essas plantas têm que viver o tempo todo em lugar úmido. Quer matar isso aí? É só deixar sem água, tá? Rapidinho elas morrem. Bom, olha aqui a plantinha inteira então, ó. Rizoide, cauloide, filoides, que é o gametófito, a haste e a cápsula aí lá dentro são os esporos, tudo isso aqui é o esporófito. Quem é a fase dominante? Gametófito. A fase efêmera, pouco duradoura, é o esporófito no caso dos musgos. Aqui na natureza, ó, musgo um pouco diferente, chamado de hepática, porque lembra um fígado isso aqui, e outros musguinhos aqui, mas o mais comum é isso aqui, né, ó. Todo mundo já viu, todo mundo já sentiu aí na mão como que é um musgo. Aqui na natureza, a gente vê certinho que estão em época de reprodução, porque os gametófitos estão verdinhos e surgiram os esporófitos. Quando surge o esporófito, é sinal que a planta está em plena atividade reprodutiva para a formação de esporos. Olha lá então, ó. E aí, vamos entender o ciclo de vida de um musgo, gente, é fácil. Tá aqui o gametófito, né? Filoide, cauloide, rizoide. E aí surge aqui, já vamos ver como que surge isso, tá? Surge aqui o esporófito com haste, com uma cápsula, né? E lá dentro os esporos. Para que esses esporos se formassem, ocorreu meiose aqui. Esse esporófito ele é todo 2N, mas ele faz meiose e produz esporos N, haploides, que vão ficar aqui dentro. No momento oportuno, quando a cápsula abrir com essa tampa ou opérculo, ele fica seco e abre, aí os esporos são lançados, né? São lançados na água, quando chove principalmente, a água vem aqui e lança os esporos e cai no solo. Lembrando que os esporos são N, são haploides. E aí então,
Quando o esporo cai no chão, ele germina. Ele pode germinar numa planta feminina ou então outro esporo pode germinar uma planta masculina. Essa planta inteira é haploide. E essa inteira também é haploide, porque elas vieram de esporos haploides. Então, essa aqui vai ter um rizoide, cauloide, filoide, N. E essa a mesma coisa. E aí cresce, 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 cresce. Quando chega na época de formar o esporófito, o que acontece? Surge nessa plantinha aqui uma estrutura reprodutora capaz de formar gametas. É como se fossem os testículos dos meninos. Essa estrutura aqui, ó, chama-se anterídeo, essa estrutura em forma de cápsula. Anterídeo, que é como se fosse um testículo. E dentro do anterídeo são formados os anterozoides, anterozoides ou gametas masculinos, como se fossem os espermatozoides nos homens. Na planta feminina surge essa estrutura aqui em forma de taça, tá vendo só aqui em forma de vaso, chamada arquegônio. O arquegônio é como se fosse o ovário das meninas. E dentro do arquegônio se forma a oosfera haploide, que é o gameta feminino, como se fosse o óvulo, né, das meninas. Então tá pronto aqui, tá pronta a oosfera, né, que é o gameta feminino, e tá pronto o anterozoide, que é o gameta masculino. O que que falta para unir essas duas estruturas? A água. Vem uma gota d'água aqui, cai aqui em cima, faz os anterozoides saírem nadando e caem por um acaso aqui dentro. Quando os anterozoides caem aqui dentro da, do arquegônio, eles fecundam a oosfera. Aí vai vir um anterozoide N com uma oosfera N, N mais N vai dar 2N. Então surge um embrião 2N. Esse embrião 2N começa a crescer, crescer, crescer e surge um cabinho aqui. É esse cabinho aqui, ó. Surge esse cabinho que é a haste, depois forma uma cápsula e aqui dentro começa a formar os esporos. Tudo isso aqui é 2N, né? Menos os esporos. Tudo isso aqui é 2N, porque veio de uma fecundação. Veio da fecundação do anterozoide com a oosfera. Por isso que o esporófito é 2N e o gametófito é N, porque ele veio de esporo. Então, revisando, moçada, os gametófitos são haploides porque vieram de esporos haploides. E o esporófito é diploide porque veio de uma fecundação de um gameta N com outro N, que deu um esporófito 2N. Tá, é o que eu acabei de falar, falei tudo isso já, tá? Só tá revisando aí para vocês lerem com calma depois. Aqui uma outra briófita, né, que cresce um pouquinho mais, mas essa praticamente nunca cai no vestibular, tá? Aqui cai aquela primeira que eu expliquei. E aqui as samambaias. Nota que as samambaias, né, as pteridófitas, fita quer dizer planta, pteros quer dizer asas. Plantas com asas, professor? Pois é que nesses vegetais os órgãos mais desenvolvidos são as folhas, que lembram asas, daí o nome, tá certo? E aí também chamado de fetos arborescentes. Bom, são vários as samambaias. O que a gente mais conhece são as samambaias de verdade, né? Mas tem os licopódios, tem as cavalinhas, vocês vão ver que tem um monte de samambaias diferentes. Tem as avencas, né? Mas todas têm algo em comum, vocês vão ver já já. Aqui, ó, os licopódios, mais encontrado em matas fechadas, né? Aqui as avencas, bem bonitinhas, usadas como ornamento às vezes, como decoração. As cavalinhas, que são usadas na medicina, tem uso terapêutico, né? E vamos lá então, ó. O que é que elas possuem de diferente? Primeiro, elas são maiores, já são vegetais de médio porte, principalmente. Né? Essa samambaia que você tem na sua garagem, da sua casa, é um vegetal de médio porte e já cresceu muito mais que o musgo. E aí, tem algumas samambaias que na floresta elas podem atingir 2, 3 metros de comprimento, né? E isso tudo devido à presença do xilema e floema. São os primeiros vegetais que apresentam xilema e floema, os primeiros vegetais traqueófitos ou vasculares. Nunca me esqueça isso. Isso permite um crescimento maior, porque a seiva é transportada com maior velocidade, maior facilidade pelo vegetal. E agora o vegetal que tem xilema e floema, ele vai ter órgãos verdadeiros. Ele vai ter raiz, caule e folha verdadeiros. Tá? Nas samambaias é comum esse caule que rasteja aqui, ó, chamado rizoma. Bom, reprodução. A reprodução lembra bastante
Das briófitas tem aquele ciclo, né? Onde fica alternando de geração de, de gametófito e esporófito, que é mais ou menos igual à reprodução das medusas ou águas-vivas, lembra dos animais? É uma alternância de gerações, uma alternância de geração sexuada e assexuada. Aqui não é diferente, aqui é a mesma coisa. Então vocês vão ver que quem que é o gametófito da samambaia? É essa estrutura em formato de coração, cordiforme, né? Que veio a partir de esporos. Vamos começar por aqui então, ó. Esporos lançados por esporângios das folhas das samambaias, esses esporos, né, haploides, caem no solo úmido e formam essa estrutura em forma de coração, né, que é todo haploide, é isso? Que é o prótalo. Prótalo, estrutura cordiforme, forma de coração, haploide, que veio de esporos, é o prótalo. E aí, nesse prótalo, nessa mesma estrutura, irão surgir as estruturas formadoras de gametas, né? Então veja que o prótalo ele é hermafrodita, ele tem os dois sexos, diferente dos musgos, né? Então vai surgir aqui, ó, vão surgir os anterídeos formando anterozoides e vão formar também aqui os arquegônios formando, então aqui, ó, aqui são os anterídeos e aqui os arquegônios, na mesma estrutura. Então os anterídeos formam os anterozoides e os arquegônios formam as zoosferas. Só que agora está no mesmo lugar, tá vizinho aqui, tá vendo só? Aí vem uma gota d'água, tu faz o anterozoide voar e fecundar a oosfera, igualzinho no musgo, ó. A água faz com que os anterozoides, olha aqui, ó, nadem na água, né, ó, e fecundem a oosfera. Aí, quando fecunda, forma o quê? Forma um embrião. O ovo zigoto forma um embrião. Esse embrião começa a crescer aqui dentro, vai crescendo, 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 e aí surge aqui uma folhinha, surge uma raizinha para baixo e começa a formar o esporófito, né? Porque formou a estrutura 2N. É, e isso vai crescer, 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 até que praticamente o gametófito desaparece e as raízes fiquem bem volumosas, aqui as raizinhas, surge um caule que corre na horizontal, que é o rizoma, né? E os vários tipos de folhas que uma samambaia possui. E aí, moçada, então essas folhas, esse caule, essas raízes formam o esporófito. Veja que ele é muito maior do que o gametófito, que é o próprio prótalo. O prótalo é o gametófito. Então veja que o esporófito já está mostrando um tamanho maior do que o gametófito. Aí o que acontece? Nas folhas da samambaia, atrás das folhas, quando chega na época da reprodução, aqui surgem estruturas amarelinhas, todo mundo já viu isso, né? Essas estruturas amarelinhas são os esporângios. Só que os esporângios estão agrupados em unidades chamadas soros. Cada bolinha dessa é um soro e lá dentro tem várias estruturas como essas que são os esporângios. O que um esporângio produz? Esporo. O esporângio é a casa do esporo. Então ele faz meiose, produz esporos e começa tudo de novo. Então olha só, o gametófito, o prótalo, é haploide, o esporófito é diploide e ainda depende da água para a reprodução. Então o ciclo é muito semelhante, né? Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Aqui o prótalo é hermafrodita. No musgo, eles são sexos separados e indivíduos separados, né? É, no, no gametófito do musgo é mais evoluído. O gametófito da samambaia é menos evoluído. O esporófito da samambaia é mais evoluído que o esporófito do musgo, não é verdade? E o grande diferencial das samambaias, se você analisar no geral, é que as samambaias possuem xilema e floema. Ambos, musgos e samambaias, briófitas e pteridófitas, necessitam da água para a reprodução. E vejam que aqui não há flor, não há semente, não há fruto. Não há flor, não há semente, não há fruto. Por isso são criptógamas. Estão vendo uma flor aqui, gente? Não. A reprodução toda foi escondida. Escondida onde? Nos esporos, nos esporângios. Não teve flor. Tá? Não teve nenhuma flor. Por isso que é criptógama. Tá bom? Vamos para frente. Olha aqui os soros. Aqui, ó, bonitinho, né? Os soros. Lá dentro está cheio de esporângios, cheio de esporos. Olha aqui, ó. A estrutura cordiforme, o coraçãozinho, né? Num ângulo não muito bom, mas tudo bem. E aqui formando o esporófito, ó, formando folha, formando raiz, e aí começa o desenvolvimento de uma samambaia. Olha lá, bonitona, né? Mas ali que o xaxim, ele próprio é uma samambaia?
Então você pega uma samambaia e coloca dentro de outra samambaia, né? É uma espécie chamada samambaia-açu, muito comum aqui para Curitiba, na Mata Atlântica aqui, na Serra do Mar, né? A gente vê muito desse samambaia-açu, que quase foi extinto já. Hoje em dia, o pessoal faz esse xaxim artificial para vender. Olha lá, o samambaia-açu. Então o pessoal vem aqui, essa aqui é uma samambaia gigante. Corta essa aqui, corta em fatias o caule para formar o xaxim, para pôr as samambaias menores. Olha lá na natureza como que é. Tem 3 metros, até mais de tamanho. Né? Aqui, ó. Tá vendo só? Ó, outros xaxins, entre aspas, feitos agora com coco, né? O coco não está em extinção. Então faz com coco, faz com outros materiais. E aí nós vamos falar na próxima aula, na próxima semana, sobre as gimnospermas e as angiospermas, tá? Que vão continuar esse processo evolutivo. E assim, moçada, todos esses vegetais são muito cobrados no vestibular. Então, eu sugiro a vocês que revisem essa aula pelo menos umas 5 vezes, 10 vezes, quem for para a aula de biológicas, tá? Porque todo ano isso cai. Vejam, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, todo ano caem nos vestibulares, em todos os lugares, tá bom? Então, essa questão é questão dada, questão certa. Beleza, moçada? Tá acabando o tempo aqui, 21 minutinhos já. Deixa eu liberar vocês para descansar um pouquinho e encarar outra aula. Abraço, até mais. Se tiverem dúvidas, perguntem. Tá na aula ao vivo, tá? Obrigado, até mais, tchau.